aí algumas pessoas podem falar assim, mas na verdade eu não ligo muito para esse negócio de galardão, não. O que eu quero mesmo é estar com o Senhor por toda a eternidade. Meu irmão, isso é uma mensagem mentirosa de sofisma que o diabo pode ter tentado plantar na sua mente, mas eu declaro quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Bruno César aqui e hoje nós vamos falar sobre conquistar o galardão, o prêmio. Você vai ser edificado para aprender como viver uma vida olhando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, como fazia o apóstolo Paulo. Tá preparado? Vamos nessa. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele, cheio de convicção em seu coração, ele fala algo interessante, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando a gente fala de galardão, algumas pessoas não compreendem muito bem, por dois motivos. A primeira delas é que eles entendem que aquilo que eles vão fazer vai fazer com que eles sejam aptos, para ser salvo, para ser arrebatado. Só que salvação e arrebatamento não tem nada a ver com aquilo que você faz. É de graça, é porque você creu em Jesus Cristo. Agora, Deus não é injusto. Por mais que você seja salvo ou arrebatado de graça, por causa da fé em Jesus Cristo, você vai responder pelas suas obras para receber um galardão por toda a eternidade. E aí algumas pessoas podem falar assim, mas na verdade eu não ligo muito para esse negócio de galardão, não. O que eu quero mesmo é estar com o Senhor por toda a eternidade. Meu irmão, isso é uma mensagem mentirosa de sofisma que o diabo pode ter tentado plantar na sua mente, mas eu declaro quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, que é uma referência para nós, ele disse, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O galardão é uma coisa que ajuda você a se mover aqui na terra pela eternidade, que você viva uma vida com propósito, como eu gosto de dizer, uma jornada com propósito. Você precisa entender esses princípios para que você viva da maneira correta. Porque se você não souber, você vai acabar vivendo de qualquer forma sem estar com seus olhos voltados para a eternidade. Amém? E eu ainda vou além com você. Para analisar. Deus criou uma estratégia, um julgamento, um tribunal para você ser recompensado e receber um galardão por toda a eternidade. Eu pergunto para você, será que seria legal uma pessoa te dar um presente e você simplesmente dizer que você não quer? Olha, eu considero que isso seria uma tremenda desfeita. Então, se você ama o Senhor, irmão, eu quero te dizer, o galardão é algo que Ele está reservando para você. É importante, é vital, porque o galardão, eu ainda quero te adiantar, ele está associado com reinar com Cristo, está associado com o reino eterno. Então, provavelmente, esse galardão ele vai te colocar em posições. Você já parou para pensar nisso? A possibilidade de repente, trabalhar mais perto de Jesus? Então, isso está associado com autoridade para governar. Então você pode pensar nessas coisas no sentido também do relacionamento que nós teremos com Cristo. É claro, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você vai se relacionar com Cristo por merecimento. Eu estou dizendo que você vai ser salvo e que existe algo proposto da parte de Deus maior para você do que talvez você esteja esperando. Amém, Bruno? Você me convenceu. E como é que eu faço para conquistar o meu galardão de maneira completa? Eu vou te dar uma chave, eu quero conversar algumas coisas com você nesse vídeo, não teria como eu esgotar em um único vídeo, mas eu vou deixar algumas dicas para você. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 8, o apóstolo Paulo está tratando algumas coisas com a igreja de Corinto. E dentro desse contexto, ele vai dizer o seguinte, que cada um vai receber o seu galardão ou o seu prêmio, a sua herança, de acordo com o seu próprio trabalho. Para receber galardão, tem que trabalhar. Amém, irmãos? E que trabalho é esse? Isso tudo que envolve a sua vida. Na verdade, a palavra trabalho, dentro desse contexto, ela é derivada da palavra grega kopos ou kopos, que dá a ideia de um trabalho com labor, um trabalho intenso, um trabalho onde eu tenho que me empenhar. Então existem coisas na sua vida cristã que você precisa produzir para que você receba um galardão completo. Entre elas, cumprir o seu chamado. Existem chamados que são para toda a igreja de Cristo. Por exemplo, pregar e anunciar que Jesus é o Filho de Deus e que o mundo foi perdoado. Isso é um ministério da reconciliação, citado em 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Se você não prega Jesus, me desculpa aí, seu galardão não vai vir completo. Amém? Outra forma é servindo na sua igreja local.
Porque todo mundo tem um chamado. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12 sobre o corpo. Paulo fala do corpo, um é o pé, outro é o olho e todos são vitais para a igreja. Não importa se você acha que você não é importante na sua igreja local ou que ninguém te nota. Cristo conta com você. E é muito triste nós olharmos para algumas igrejas que se levantam com uma parte dos membros trabalhando muito, enquanto os outros não querem trabalhar e não querem servir em nada. O Senhor, Ele conta com você. Deus é adorado na mútua cooperação e nós somos chamados para isso. Se você tem um chamado ministerial para ser um pastor, para ser um pregador ou algo do tipo, amém, glória a Deus. Mas, como nós podemos ver nas Sagradas Escrituras, muitos que chegaram a um status de ministro, eles começaram servindo em funções onde havia necessidade. Nós somos chamados para servir a nossa igreja local, para cooperar. Bruno, mas eu não sei o que fazer. Então faça qualquer coisa. Vá lá no seu líder, no seu pastor e pergunte aonde você pode ajudar, porque isso é socorrer. Inclusive nesse texto de Romanos capítulo 12, o próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre os socorros, né? O ministério de socorros que nós falamos, são aqueles que vão socorrer, que vão servir aonde tiver necessidade. E eu quero te dizer que se você é chamado para socorrer, como que eu sei se eu sou chamado para socorrer, Bruno? Bom, se você não tem um chamado específico definido, isso significa que você é um socorrista. Sirva aonde tem necessidade. Amém? Isso na sua igreja local. E é claro, fora da igreja local você vai pregar sobre Jesus e você vai ser guiado pelo Espírito para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E aí é onde entra o chamado específico. Porque ainda que exista um chamado geral para a Igreja de Cristo, existem chamados específicos, pessoas que Deus chamou para fazer coisas específicas. E mesmo que você na igreja local seja um socorrista, existe algo que Deus deseja que você faça fora da sua igreja local. E você vai precisar entender isso. Talvez seja na sua faculdade, no seu trabalho, no meio da sua família, onde quer que seja. Na sua profissão, você pode ser um canal de Deus para alcançar a vida de muitas pessoas. E nós seremos julgados por essas coisas no dia do que é conhecido como o Tribunal de Cristo. Então, se você quer conquistar o seu galardão completo, eu vou te dar algumas dicas agora que vão te ajudar a estar alinhado com todas essas coisas que eu falei, que é pregar sobre Jesus Cristo, que é estar na igreja servindo a sua igreja local, que é ser um embaixador do reino, aonde quer que você esteja na sua profissão, trabalho, escola, e onde quer mais que seja que você possa imaginar aí, tá certo? Bruno, e quais são essas chaves para que eu possa fluir aí na vontade de Deus para a minha vida, para que eu possa ter um galardão completo naquele dia? As duas primeiras, elas estão relacionadas, que é o seu relacionamento com Deus. Oração e leitura da palavra. Irmãos, essas duas coisas são essenciais para a vida de qualquer filho de Deus. Amém? Então, esses dois aspectos nós podemos perceber quando nós estamos falando de um crescimento em Deus. E quais são os outros dois aspectos, Bruno? São muito simples. Esteja anunciando Jesus em todo o tempo. Se você tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, seja um canal de Deus para amar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Talvez não seja só pregando, talvez seja ofertando, talvez seja servindo, talvez seja apenas estando sensível para dar um abraço. Irmão, Deus vai te usar com cada uma das suas características. Agora, nunca perca a oportunidade de também falar sobre o amor de Jesus. Amém? E a quarta dica é: sirva na sua igreja local, seja fiel, não deixe de congregar, esteja disponível para servir a vida dos seus líderes, dos seus pastores, porque fazendo essas quatro coisas, irmãos, eu quero te dizer, é impossível você não entrar dentro do fluxo do chamado de Deus para a sua vida. Bruno, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou servindo na minha igreja local e quando eu tenho oportunidade eu anuncio, eu falo sobre Jesus para as pessoas, então eu quero te dizer, meus parabéns. Talvez você esteja olhando, porque as pessoas olham muito para o natural, né? Não, porque tem que ter uma coisa específica. Irmãos, essas coisas são aquilo que Deus chamou para fazer. Se Ele não te deu um comando específico, faça aquilo que já está ordenado através das Sagradas Escrituras. Eu quero te dizer que se você está enquadrado nessas coisas que eu disse, você já está anunciando da vontade de Deus para a sua vida e você pode continuar fazendo isso com a motivação correta, com alegria, não para aparecer para pessoas, mas porque o Senhor tem comandado no seu coração e naquele grande dia você vai receber um galardão completo. Amém? Seja abençoado na prática da palavra em nome de Jesus.